além da gente entender sobre as técnicas de programação usando monitores, semáforos e variáveis de condição, a gente precisa também entender como que a gente paraleliza um programa, uma vez que a gente tem um certo problema que a gente agora quer executar. Nesses vídeos agora a gente vai falar um pouco exatamente sobre as etapas do processo de transformar um problema sequencial numa aplicação paralela. A esse problema de transformar um problema sequencial em uma implementação paralela, a gente chama do problema de decomposição. O que a gente vai ver aqui hoje são algumas técnicas de como que a gente faz essa decomposição. Então, o princípio básico que a gente está seguindo é uma ideia de que a gente começa estudando o algoritmo ou o programa sequencial que a gente já conhece, para depois procurar por oportunidades para aplicar paralelismo dentro daquele programa ou daquele problema, identificando onde que pode acontecer condições de corrida na hora que a gente paraleliza as tarefas e tentando criar tarefas suficientes para manter os processadores ocupados a maior parte do tempo possível com trabalho útil. A ideia agora é a gente buscar formas de fazer essa decomposição. A gente trata desse problema basicamente com três técnicas básicas, ou duas técnicas e uma especialização de uma delas. A primeira delas é o que a gente chama de decomposição ou partição do domínio, que é o que a gente chama de paralelismo de dados. Então a gente pega o conjunto de dados que a gente quer processar, divide esse conjunto de dados em pedaços e dá um pedaço para cada thread, para cada processador que a gente tem. A segunda técnica é o que a gente chama de decomposição em funções. Ao invés da gente dividir os dados para ser processados da mesma forma em cada processador, a gente identifica tarefas diferentes que têm que ser executadas e dá uma tarefa para cada processador. Por isso a gente chama essa técnica de decomposição de funções ou paralelismo de funções. E finalmente, dentro dessa técnica de decomposição em funções, a gente tem uma especialidade que é a pipeline. Esse tipo de processamento é normalmente simples de identificar, mas um pouco difícil de explorar com mais eficiência. Começando pela decomposição do domínio, a ideia então é dividir os dados entre os processadores. Aí, uma vez que eu dividi o conjunto de dados, eu tenho que identificar qual que é a tarefa que eu quero executar para todos esses conjuntos de dados que eu defini. Um exemplo fácil da gente entender isso é a multiplicação de matrizes. Então vamos considerar o código tradicional de multiplicação de matrizes. A gente tem três loops, um loop em I, outro loop em J, e finalmente o loop mais interno, que faz o produto vetorial de uma linha da matriz A com uma coluna da matriz B para gerar os elementos da matriz C. Nesse caso, se a gente pensar então na matriz que a gente está gerando, na matriz C, a gente pode enxergar que cada elemento de C é independente dos demais, porque ele depende de uma linha de A e de uma coluna de B separadamente. Então a gente pode dividir esse problema até no nível de elemento por elemento de C. Mas normalmente dividir tanto assim pode não ser eficiente. Então a gente pode querer dividir em blocos maiores, que a gente vai dar cada bloco para um processador. Então um bloco de C, como ilustrado nessa figura, vai depender de um conjunto de linhas de A e um conjunto de colunas de B. Então a gente pode dividir essa tarefa para essa figura aqui em 9 blocos diferentes que podem ser processados separadamente. E a forma da gente escrever o código agora para esse processamento vai ser então que eu vou ter um loop em I que vai até o limite de colunas em que eu quero dividir essa matriz, um loop em J que vai até o limite das linhas que eu quero dividir dessa matriz. E o que eu tenho que fazer agora? Eu vou então criar uma descrição do meu job. Então nesse caso aí vai ser uma submatriz que começa na posição 0, 0 e vai até uma certa posição n sobre 3, n sobre 3. Eu crio o descritor da tarefa e aí eu chamo a tarefa de multiplicar esse bloco, onde eu vou saber então que eu preciso de A, B, C e a descrição de qual que é o bloco que eu estou multiplicando. Então dessa forma eu consigo identificar qual que é o paralelismo. Próxima etapa vai ser criar as minhas threads, que a gente vai ver mais para frente. Quando a gente trabalha com decomposição de domínio, normalmente a gente está trabalhando com problemas regulares. Às vezes eu posso precisar de ter sincronização nas bordas dessas regiões que eu estou dividindo.
Considera, por exemplo, o problema de sobre-relaxação sucessiva, que é a técnica comum para resolver problemas de equações diferenciais, por exemplo, para problemas de transmissão de calor. Então, nesse caso, a gente vê uma matriz representando uma região, um volume, e cada posição dessa matriz depende das posições vizinhas. Então, a gente tem que executar dois loops, né, que vai percorrer essa matriz inteira, e para cada elemento eu tenho que calcular a média entre o valor daquele elemento e o valor dos vizinhos dele. Nesse caso, quando eu estou calculando elementos que estão na borda de uma divisão, eu preciso de conseguir o valor do elemento que foi calculado pelo outro processador. Nesse processo, eu tenho que periodicamente sincronizar todos os processadores para pegar aqueles elementos da borda. Mas eu não preciso de fazer isso o tempo todo, apenas nos limites da região que eu estou dividindo. Isso reduz a quantidade de sincronização que eu preciso fazer. Então, essa é a decomposição por domínio. A decomposição funcional, ela já vai trabalhar de forma diferente. Eu tenho que identificar agora são as tarefas que eu quero paralelizar, quais são as funções que vão ter que ser executadas para resolver o meu problema. E aí eu tenho que identificar quais são as dependências entre essas funções. Uma função precisa do resultado de uma outra para poder continuar, ou certas funções são independentes umas das outras na operação. Então, na hora que eu identificar essas funções, aí eu vou dividir as funções entre os processadores que eu tenho para poder fazer a execução. E aí eu posso ter que dividir os dados para dizer que tipo de função precisa de qual tipo de dado para poder desempenhar aquela tarefa que está sendo assinalada. Um exemplo nesse caso, muito comum, é quando a gente tem tratamento de evento em interface gráfica. Então você tem lá uma tela com várias janelas, você tem vários dispositivos de entrada, teclado, mesa digitalizadora, mouse. Você tem equipamentos de som, por exemplo. Você pode ter uma tela com toque. E aí você precisa controlar o que acontece em cada uma dessas interfaces. Então você pode ter uma função que cuida do mouse, uma função que cuida do teclado, uma função que cuida da exibição de cada janela. E assim você tem funções independentes que você pode distribuir entre os seus processadores para executar uma tarefa. Quando a gente fala em decomposição funcional, é importante a gente entender como que são aquelas dependências de uma função para outra. Para isso, a gente usa um conceito que a gente chama de grafo de dependências. Então, o grafo é um conjunto de nós e arestas, onde os nós são operações que a gente pode separar e assinalar para um processador. Assinalar um valor para uma variável, manipular uma constante, chamar um operador ou uma função para executar algum tipo de tarefa. Então, esses são os nós do meu grafo. As arestas vão ser as relações entre as variáveis e as constantes, os operadores e as funções que a gente está usando. As arestas vão representar um dado que é gerado como resultado de uma função e tem que ser usado como entrada numa outra função. Ou vai representar um controle onde uma função tem que ser executada antes da próxima função poder ser executada, porque, por exemplo, o resultado tem que ser mostrado primeiro daquela outra função, e assim por diante. Um exemplo de como que a gente pode montar isso, vamos considerar um conjunto de operações simples em cima de algumas variáveis com algumas funções. Então eu tenho primeiro uma função f que eu vou aplicar em cima de x, y e z para atribuir valores para uma variável a. Então eu sei que para eu ter um resultado que eu posso colocar em A, eu preciso de executar a função f, e essa função f vai depender dos valores de x, y e z. Se agora eu tiver um outro comando, b é igual ao resultado da aplicação da função g sobre w e x. Então agora eu tenho um nó que vai ser b, que vai depender da execução da função g, que por sua vez vai usar as variáveis w e x, sendo que x já tinha sido usado na linha anterior. Se eu tiver agora uma soma de A e B, então eu vou ter um resultado T que depende de eu ter A e eu ter B para poder fazer a soma. Se agora eu pego um outro valor que eu quero assinalar para C, aplicando a função H naquela variável Z que eu usei lá atrás. Então eu tenho uma nova chamada de função H que depende de Z e que gera C como resultado. Depois eu pego T e C e vou gerar um valor S, como a divisão deles.
e isso vai me dar uma última operação dentro desse conjunto aqui. Na hora que eu olho para esse grafo agora, eu posso começar a tentar identificar como que eu posso dividir as funções, as operações que estão sendo descritas, né, nesse pedaço de código. Uma possível solução seria essa que a gente vê aqui agora. Então, a chamada de H usando Z vai gerar o valor C é atribuído a um processador. Outro processador vai calcular o valor de A, que depende dos valores de F, Y, X e Z. E nota que, nesse caso, os valores de Z e de X não estão naquele processador que vai fazer o cálculo. Então, ele vai precisar de buscar esse valor nos outros processadores. E, por último, o outro processador fica com a maior parte do processamento, né? Ele vai chamar a função G com W e X, calcular B. Depois, para calcular T, ele vai ter que ir no segundo processador para pegar o valor de A. E depois vai ter que ir no último processador para pegar o valor de C, para chegar, então, no resultado de S no final. Então, esse tipo de operação me permite identificar uma forma de dividir. Essa não é a única forma. Eu poderia ter definido que eu ia calcular T no processador que está com a faixa amarela e calcular S no processador que está com a faixa verde. Por exemplo, seria uma outra forma de dividir as etapas desse processamento. Mas o importante é que eu sou capaz de identificar como que eu posso particionar esse grafo para ter soluções diferentes, que alguma delas vai ser a mais eficiente para o meu caso. Então, quando a gente trabalha com decomposição funcional, isso normalmente é melhor quando eu tenho um grafo de dependências claro, especialmente quando eu tenho funções que são bem complexas, que envolvem um tempo de processamento grande e onde eu consigo identificar várias dessas funções que sejam independentes. Então, toda vez que eu identificar no grafo que eu tenho uma dependência entre pontos diferentes do grafo, eu posso precisar de fazer uma sincronização. Então, eu posso ter que esperar um processador calcular um certo valor para eu poder usar aquele valor na próxima etapa que eu preciso. Ou gerar um valor que eu preciso de agora compartilhar com outros processadores, porque eles também vão precisar daquele valor. E aí, o desafio é a gente identificar a melhor forma de fazer essa divisão para ter mais ou menos a mesma carga para cada processador que a gente está utilizando. Isso costuma ser mais difícil do que a decomposição no espaço do domínio, quando a gente tem funções muito diferentes e grafos muito complexos para poder executar. Finalmente, o modelo de pipeline é um tipo especial de decomposição de funções. É o que a gente chama de paralelismo de linha de montagem. Como eu mencionei antes, a gente tem uma sequência de operações onde cada função processa um pedaço dos dados, gera um resultado novo que vai ser consumido pela próxima etapa, que vai gerar outro resultado novo que vai ser consumido pela próxima etapa. E esse tempo todo eu tenho outras partes do problema que estão sendo divididas também e que vão entrar por esse processo todo. Um exemplo é a pipeline, que é comum em sistemas de computação gráfica que fazem exibição em 3D. Então aí eu tenho uma pipeline tradicional, nesse caso, onde eu tenho primeiro uma representação em termos de triângulos, e eu tenho que identificar os vértices, transformar os vértices e as primitivas de exibição que tem dentro dele, para aí gerar uma imagem rasterizada, quer dizer, em linhas e pontos, identificar os fragmentos que são gerados na hora que eu trato os vários triângulos que tem nessa imagem, processar os fragmentos, juntar os pedaços, transformar isso numa representação 2D que vai ser exibida no display. Então, tudo isso pode ser feito praticamente para cada triângulo que está na representação 3D da imagem original. Então, dá para eu ir fazendo isso ao longo do tempo e cada triângulo vai passando por esse pipeline para ser processado por cada etapa. Processamentos desse tipo são muito comuns quando a gente tem um grafo de dependências que é linear, como o caso desse processamento 3D. Normalmente tem muita sincronização, porque cada etapa tem que entregar o resultado para a etapa da frente. Então, normalmente é um modelo de produtor e consumidor, onde cada etapa produz dados e a etapa da frente consome aqueles dados. E normalmente esse tipo de pipeline está mais associado com problemas que estão mais próximos do hardware, mas não necessariamente tem que ser desse tipo. Enfim, essas são as técnicas básicas. Então a gente identifica
o conjunto de dados que a gente tem, para ver se a gente pode dividir o conjunto de dados e atribuir um pedaço dos dados para cada processador, e todo processador vai então fazer a mesma operação em cima de um conjunto de dados diferente, ou a gente identifica um conjunto de funções diferentes que a gente vai dar uma função para cada processador, cada um vai fazer aquela parte da tarefa e talvez tenha que dividir os dados e sincronizar dados de uma tarefa para outra. E finalmente a pipeline, que é um modelo especial dentro desse caso. Essas técnicas todas podem ser aplicadas e muitas vezes a gente tem uma combinação delas ao longo da execução de um programa. Em outros vídeos nós vamos ver mais detalhes sobre como que a gente decide qual que é o tamanho de cada bloco desse que a gente está usando, como que a gente identifica a sincronização e como que a gente mapeia isso para threads.